queria convidar uma grande amiga, né? Minha esposa de CNPJ, pioneira no tratamento de cannabis no SUS no Brasil, lá em Búzios, no Rio de Janeiro. Ela é diretora, junto comigo, fundadora da Clínica Floreceres, lá no Rio também. É uma referência no que se fala de cannabis, de neuropediatria. É com muito prazer que eu apresento a Mariana Laís dos Santos, por favor. Gostaria de chamar outra pessoa aqui agora, que é uma mentora, autoridade nessa área de cannabis também, a doutora Paula Piegli Vinha, daqui do Rio de Janeiro, daqui de São Paulo, nutróloga, doutora PhD e mestre em clínica médica pela USP, membro da MPMC, Ambicam, Society for Cannabis Clinicians e da International Cannabinoid Research Society. Membro do INCAM LCIMM, Laboratório de Ciências Morfológicas e Moleculares da Unicamp, Divisão de Medicina Cannabinoide, coordenadora científica da Conferência Internacional de Cannabis Medicinal, em São Paulo, professora convidada da Unicamp, Unifesp, Plenitude, EMSCAN e UFSC, curadora no Brasil da Certificação Internacional em Medicina Cannabinoide pela Universidade Hebraica de Jerusalém. É referência, né? Seja bem-vinda, amiga. Pode. A intenção é que a gente explique, né, como que a gente vai conversar isso, e aí a gente vai passando os slides ali de acordo com o objetivado, pode ser? Pode, claro. Então, boa tarde, galera. Muito feliz de estar aqui novamente no palco, dessa vez sentadinha na cadeira, falando mais da minha experiência. A nossa intenção é trazer a saúde feminina em 3 grandes ciclos, né, Paulinha? Então, até para nos representar, aquilo que a gente tem lugar de fala mesmo. E o que nesse meu corpo atual eu tenho lugar de fala é de falar da mulher nos seus 2 primeiros ciclos. A jovem, a adolescente e aquela que opta por ser mãe, né, de pessoas, de projetos, de empreendimentos, de sonhos. E a Paulinha, nesse atual ciclo dela, ela opta por cuidar da mulher que está mudando de ciclo, né? Que está falando ali do climatério, o que ela entende disso e o que a gente sente tratando, né, Paulinha? O que eu tenho aprendido com a minha prática é que um bom curador é um curador ferido mesmo. Então, a partir das nossas feridas é que a gente vai, olha, observa. E aí é isso que a gente encontra, né? Quando você se masturba, você libera principalmente 2-AG. O principal endocannabinoide liberado, né? Então, mostrando que a cannabis e tudo que ela manipula tem ação com o hedonismo desde sempre, né? Seja esse hedonismo fumado, tratado, gozado, entendido. E aí, temos 4 teorias, né? A ciência teorizou 4 formas que pudesse fazer com que as explicações baseadas no sistema endocannabinoide para aquilo que atinge até 45% das mulheres, a depender da etnia, da cultura. E a gente sabe que a falta de orgasmo é um grande problema. Não é falado sobre isso, né? O homem, ele ejacula, então ele expele algo que prova, né, que tem a materialidade do orgasmo. A mulher, por isso ser mais interno, ser mais emocional, não é muito falado, muito pesquisado, muito pensado. E como é que a gente fala sobre isso? 41% de disfunção orgástica é muita coisa, gente. É quase metade das pessoas do sexo feminino não tendo orgasmo. E ninguém está falando sobre isso? Oi? E aí, quais são as teorias, né? Primeiro, o THC faz a pessoa desestressar, sair daquele modo padrão de atividade. Então, quando ele sai, muda, remodula, ela se organiza um pouco mais, né? A teoria da modulação das atividades do medo, do pânico no cérebro. Então, quando eu diminuo essa atividade de pavor, né, de reatividade, eu melhoro a minha resposta ao orgasmo. A teoria da neuroplasticidade, quer dizer, quando eu faço múltiplas conexões neurais, eu reaprendo aquilo que muitas vezes eu fui negada lá na infância. Fecha essa perna, menina. Para de mexer aí, né? Então, começa a
trazer a ciência, o tratamento multimodal também, né? Que realmente ele modula essas várias vias, não atua só por um lado. A cannabis terapêutica atua sob vários pontos de vista e pode te ajudar a gozar, olha que delícia. Aí a gente chega um pouco mais perto de onde eu estou hoje e vê que a deusa mãe é a promessa da vida. Quando a lua é cheia, sua luz podemos ver, nos mostrando os caminhos de poder. E aí, o que acontece quando menstruar passa a ser um terror? Lá na adolescência, cólica é dor de mulher, todo mundo sente, mas, poxa, tem que doer tanto assim? É normal? A gente sabe que o diagnóstico de endometriose, quando muito bem feito, ele demora 7 anos, do primeiro sintoma até o diagnóstico. E eu digo, quando muito bem feito, porque na prática a gente sabe que esse diagnóstico é muito mais postergado, né? Então, é isso. Tô com dor, mãe, menstruei. Não, toma um anti-inflamatório. Mãe, desmaiei na escola de dor. Para de manha, menina. Para. Se você continuar assim, você não vai ter emprego. Você vai chegar no seu empregador e falar, hoje eu não vou trabalhar porque eu estou com cólica. Larga de ser manhosa. Eu tive isso aí a vida inteira. Né? E aí, quando é que a gente vai descobrir que tem endometriose? Quando você tenta engravidar, tenta, 20, 40, 90... Aí um bom médico fala, pô, será que você não tem endometriose? É mesmo, acho que desde a minha segunda menstruação eu tinha cólica. Então, o que o sistema endocannabinoide está envolvido com isso? Primeira coisa, quando eu começo a falar sobre inflamação, se eu tenho endométrio fora do lugar, eu tenho inflamação, necessariamente. Então, por múltiplas teorias, o simples fato de eu ter endométrio na cavidade abdominal, na maior cavidade do corpo, no maior fosso e junto com o segundo maior órgão, a gente tem focos de inflamação, focos de endométrio deslocados. Então, o que eu tenho? O Bruno lindamente falou do eixo intestino-cérebro, mas se eu tenho o principal produtor de 90% da serotonina do corpo, isso falando só da serotonina, como se fosse pouca coisa, né? Mas a fonte de absorção, tudo que eu como passa pelo meu intestino. Se ele está ocupado demais, sobrevivendo a esse ambiente inflamatório, ele vai ter menos tempo de absorver os alimentos que ele realmente precisa. Ele vai ter menos tempo de fazer neurotransmissor. E aí, a mulher com endometriose é deprimida, mas ela é manhosa, ela tem que estar bem, ela tem que estar produtiva. Mas serotonina que é bom, ela não consegue ter. Ela não come bem, porque quando ela come e está menstruada, ela tem diarreias terríveis. Então, aquele período, muitas vezes elas fazem jejum prolongado. E aí também ninguém está vendo que ela tem algum problema aí alimentar, né? Essa mulher tem distúrbio já, doida. Mais uma, né? E quantas vezes isso não é a realidade? A gente chega em consultório, geralmente de homens, para tratar de assuntos de mulher. E é isso. Doutora, eu estou com muita cólica. Tem um anti-inflamatório novo no mercado que vai ajudar você. Então, ninguém fala sobre essa base e nem sobre o sistema de inflamação do corpo. De novo, se eu tenho inflamação, eu tenho receptor CB2 de regeneração. Se eu modulo esse receptor, indiretamente eu atuo no foco endometrial. E ninguém falou também que o endométrio tem receptores CB1 e até CB2, principalmente, né? Ninguém falou que o útero, depois do cérebro, é o órgão que mais tem receptores canabinoides. E ninguém falou que também a via vaginal poderia ser uma possibilidade um dia, né? Mas é isso, enquanto a gente tiver homens fazendo produtos para mulheres, a gente vai ter esse delay mesmo, né? Porque é isso, como que eu vou defender um produto peniano se eu não tenho um pênis, né? Não tem sentido. E a contrapartida também é verdadeira. Se a gente estiver falando de sistema endocannabinoide, falando de endométrio, falando de como esses sistemas, né, como essa possibilidade de receptores, essa promiscuidade, né, Paulinha? O sistema endocannabinoide, ele é feminino, tadinho. Ele é promíscuo, mas no melhor dos mundos. Ser promíscuo não significa necessariamente ser mal. Significa entender de vários sistemas. E, de novo, eu nunca vi um homem
que gerencia vários sistemas. Ele pode gerenciar vários, mas um de cada vez. Quem casa isso aqui é o cérebro feminino, gente, não adianta não. Até a localização dos nossos receptores CB1 e CB2 é diferente no cérebro, sabiam? E eu vejo isso na minha clínica de autismo. Os meninos melhoram para uns sintomas, as meninas melhoram para outros. Meninas, você melhora ela muito na interatividade social. O menino, você melhora muito de sintomas disruptivos de comportamento. Então, a diferença dos receptores CB1 e CB2 no cérebro também justifica isso, né? A gente é diva até nisso, Paulinha. Ai, enfim. Nesse artigo também ele mostra um pouco da fisiopatologia da endometriose e como é que ela se regula ao ponto, né? Igual eu falei, quais são as interfaces que vêm a partir disso. E representando a nova geração, eu peço licença aos meus anteriores, Paulinha, para falar das modulações, né, dos CBGs da vida, de quem veio antes, já passando a bola para o meu próximo ciclo. O canabigerol é um canabinoide que dá origem a todos os outros canabinoides, né? O ácido canabigerólico, ele é a mãe de todos os outros. E, exceto do CBN, que é uma degradação do THC, mas, enfim, dos demais canabinoides maiores e menores, a gente deriva do CBG. E como que esse canabinoide poderia atuar nos sintomas que nos afligem? Porque eu não consigo ver nenhuma mulher que trabalha, é mãe, trabalha na escala 6x1, chega em casa com um único dia para fazer tudo, para cuidar dela, para ir ao médico, para levar o menino no médico, para cuidar do pai doente, para cuidar do marido, que às vezes é outro filho, um pouco mais velho que ela. Então, assim, como é que uma pessoa dessas não tem ansiedade, estresse e o humor deprimido? Eu não consigo ver, né? Isso é um mal muito da mulher mesmo. E, homens, não é afugentando vocês, não. Venham aqui, falem para a gente o contrário, a gente quer ouvir vocês. Sabe, a gente dá o microfone, dá o direito de fala, porque é isso. Quando nos deixam falar, a gente vai falar do nosso mundo. O que eu vejo no meu consultório é isso. Muitas vezes é mulher casada com filho, né? Ela fala, mas eu tô com um marido porque... Doutora, como que eu vou criar um filho? Mas, minha filha, você está com medo de criar um filho sozinha? Você cria dois, assim. Um da sua idade e outro pequenininho, que dá menos trabalho. Então, assim, pensem sobre isso. Como é que o sistema endocannabinoide modula isso? Porque não existe a possibilidade de uma mulher nessa situação não ter estresse. E como que a mãe, como que o canabigerol pode fazer isso? É um estudo muito novo, na verdade, ele saiu esse ano, e é o primeiro ensaio com humanos que envolve o canabigerol nesses sintomas neuropsíquicos, acaba sendo, né? A gente acaba medicando, muitas vezes, elas chegam no consultório querendo uma fluoxetina, porque, doutora, eu estou pirando. Mas o que é pirar? Me conta aí. Você trabalha? Trabalho, doutora. Tem filho? Tenho. E um marido? Tem também. Ah, então você tem 2 filhos. Tá, entendi. Então vem para o próximo passo. Aí ela quer uma fluoxetina para dar conta de algo que, enfim, ela já quer entrar com uma bala de canhão, com algo que muitas vezes ela pode modular, né? E trazendo aquela parte do THC também, né? Isso é muito importante para a gente tratar do consumo e da forma de ir esquecendo, e relaxando, e desvirtuando dessa rede de modo padrão, que muitas vezes o THC faz. O CBG ele pode ser uma alternativa, porque ele atua em receptores parecidos, mas por uma via mais moderada, né, mais suave, com menos efeitos psicoativos. Então, esse poder de ir esquecendo. Quando a gente esquece algo, você automaticamente se abre para aprender outro. Então, esquecer também é fisiológico para a memória, para o rendimento, para a atividade, e o canabigerol pode ajudar, porque vejam bem, o que eles acharam nesse desenho, né? Eles foram em busca dos estados que marcassem um pouco mais essa questão da ansiedade, do humor, do estresse e dessa escala global de ansiedade. E vejam bem, só para a gente analisar aqui um estudo, mas olha, ansiedade. Quando eu faço um placebo, quer dizer algo que se parece com a substância ativa, mas não é, eu tenho essa escala de grau de ansiedade. Se eu diminuo uma escala, quer dizer que a pessoa que se submeteu à intervenção, no caso aqui é o CBG, ela está menos ansiosa.
Então, isso acontece com os principais sintomas avaliados, ó, com a ansiedade, com as escalas de estresse, com as escalas de humor. Quer dizer, eu estava com o humor mais tenso, mais ansioso aqui. E aqui, com a substância ativa, eu melhorei essa escala. Né? Então, vejam, parece pouco, mas é só a base, né? Só o básico que a gente está falando e que muitas vezes não é muito dito. A gente está aqui falando óbvio, então vamos repetir quantas vezes forem necessárias. E vejam bem, uma formulação de canabidiol com terpenos, mostrando também que a cannabis ela é múltipla, até com outras áreas, né? A gente está começando a falar um pouco mais sobre a fitoterapia, sobre a aromaterapia canábica. Então, essas substâncias ativas da planta, quando a gente faz em concomitância com o canabidiol, o que a gente consegue ter disso, né? Esse estudo mostra muito esse efeito. Ele pegou uma cápsula, daquelas cápsulas gelatinosas, parecidas com cápsula de ômega 3, enfim, e o paciente ingeria a solução com o canabidiol e esses terpenos. Eu não me lembro todos, mas basicamente é beta-cariofileno, linalol, alfa-pineno também eu me lembro que tinha. Então, essa solução de terpenos e ele avalia algumas medidas de melhora, né, desse estado. O que esse paciente dormiu e o que é isso? O sono da gente ele é dividido em duas partes principais. A primeira é o sono não REM. A segunda é o sono REM, que é mais regenerador. E o sono REM ele é dividido em 4 estágios. Então, o estágio de ondas lentas, né, aquela parte mais profunda do sono, é onde você se recupera, se regenera um pouco mais, consolida as memórias, né, que você aprendeu durante o dia, liga Lé com Cré. Então, quando você avalia as qualidades de sono, olhar só o tempo do sono não é tão importante para a gente. Mas olhar quais as fases do sono que essa pessoa melhorou pode ser super relevante em algum outro sintoma que ela vai aparecer. Por exemplo, se ela dorme mais, ela melhora. Mas se ela dorme mais em sono superficial, ela melhora muito pouco, né? A qualidade do sono dela é ruim. Então, se eu coloco um sono, que muitas vezes eu não posso falar, você está dormindo pouco. Sim, doutor, porque eu trabalho a 20 quilômetros daqui, eu pego 4 horas de trânsito por dia, então eu durmo pouco mesmo. E como que você vai mudar isso? Vai tentar ajustar as fases de sono para que ela relaxe mais naquele mesmo tempo de sono. Então, entender como que um canabinoide te joga em um sono mais profundo, te coloca em uma onda mais superficial, pode ser interessante para entender, né, com que fase do sono que eu quero trabalhar com aquela pessoa. Ah, doutora, eu deito na cama e fico virando de um lado para o outro e não consigo entrar no sono, mas quando eu durmo, eu tomo ali meu zolpidenzinho, amigo meu de cada dia, tudo bem que eu compro um bezerro lá para o meu apartamento, mas eu até pensei em ter um bezerro para minha gata lá, né? Então, assim, gente, a gente brinca, mas não é mentira. É o efeito colateral do zolpidem. E aí, eu estava conversando com um colega psiquiatra, que eu amo demais. Será que é o zolpidem que regula o sistema endocannabinoide? Não é possível, né? Não é possível. Então, entender como que são os efeitos colaterais, porque muitas vezes a insônia dessa paciente não está na introdução do sono. Se eu colocar ela num sono mais profundo, eu consigo dar qualidade de sono. E o que o CBD olhou, né? Então, esse estudo, ele avaliou a qualidade, a indução, a duração do sono, a profundidade e os sonhos vívidos, né? Que são marcadores para a gente que você atingiu determinada fase do sono. Então, o que a gente observou? Que, na verdade, verdadeira, os índices que a gente usa, né, como padrão ouro da polissonografia, eles não mudaram muito mesmo. Então, também escancara o quanto os estudos com cannabis têm que ser desenhados milimetricamente. Porque se a gente for purista, a gente não vai achar resultados que tragam a realidade, né? Isso é muito perigoso, porque tem gente que também quer esse tipo de resultado. Então, abrir os olhos a qual tipo de estudo que você leu, o que ele avaliou, né? Entender a metodologia daquele estudo é muito importante em eras, né, que você coloca um vídeo e ele bomba sem ninguém entender se é verdade ou não.
E vejam bem, o que aconteceu? Eu tive um aumento dessa parte de sono de ondas lentas e no sono REM, quer dizer, eu aprofundei o sono dessa paciente. E eu tive uma redução desse sono leve. O que eu fiz? Peguei um sono, que é aquele sono atormentador, e coloquei ela num sono mais reparador, né? Mais revigorante. E, de novo, eu não aumentei os fatores principais, como eu mediria em uma escala de estudo de sono tradicional, mas eu tive essa mudança nessas fases do sono. E isso atingiu 61% dos pacientes. Isso é uma questão muito interessante, né? Um resultado legal para a gente discutir. E nessas discussões, a gente vai entendendo como que o sistema endocannabinoide também vai envelhecendo ao longo do tempo, né? Ele vai perdendo tono e faz parte do envelhecimento. A gente vai perdendo a pele que vai caindo, né? Os seios que vão caindo, aquele corpo que não é mais tão atraente. E temos duas alternativas com isso. Ou a gente limpa a casca, que também é muito importante, né? Traz a nossa autoestima, traz quem nós somos, mas não dá para ser como o sepulcro sagrado, né, gente? Eu não posso ter 20 milhões de fios de PDO e um intestino inflamado. É aí que o sistema endocannabinoide entra conversando com essas fases, até fazendo entender que a beleza da Keila de hoje é muito diferente da Keila de 20, de 30, de 40. Então, entender essas fases, viver bem, estar de bem consigo mesma, com o corpo. A gente vive, infelizmente, um processo em que as mulheres são muito objetificadas, em todos os sentidos, né? E eu quis realmente trazer esse meu poder de fala na mesa medicinal, e já também me despedindo da liderança, porque é isso, eu acho que essa mesa, ela tentou ser o máximo representativa que a gente conseguiu ser, trazendo a mulher realmente ao seu lugar. Quando a Luzia vem e resgata que as cientistas também foram resistência, né? Luzia, uma mulher preta de uma universidade pública. Então, todos nós vamos sendo resistências, todos nós vamos sendo aquilombados de um lado, do outro, né? Então, vamos nos aquilombando, encontrando as nossas semelhanças, e que, de novo, cada semelhança conosco está em uma fase da vida, cada uma de nós tem um grau de entendimento, e está tudo bem, está tudo certo. Às vezes, eu consigo entender minha mãe hoje, por exemplo, né, a minha antecessora, a minha geração, porque eu também sinto choque de gerações, e está muito rápido. Antes, quando eu me formei, a gente trocava de geração a cada 7 anos. E hoje, em 1 ano, a gente tem o ChatGPT já trocando a nossa geração. Então, assim, entender, tendo essa empatia, sabendo que, de novo, ela também vivencia sintomas que a gente só vai entender daqui a pouco. E a velha é a mulher que desce, seu conselho doce é a fonte do saber. Em suas mãos estão as teias do viver. Brilhante, maravilhosa. Esse aqui vai passar? Isso. Gente, então, esse é o QR Code do meu consultório. Meu telefone é muito difícil. Olha, é 21 999 420 420. Amei. Uai. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Paula, para quem não me conhece. Eu queria saber primeiro, quem é profissional da saúde? Maravilha. Quem for profissional da saúde e quiser depois a aula inteira, eu mando em PDF, porque eu vou tentar falar uma linguagem como a doutora Mariana fez, para a gente englobar todos os públicos e todas as dúvidas, né? E por que eu aceitei e amei falar desse tema? Porque eu nunca tive paz com a minha menstruação, com o meu sangramento, com a minha parte feminina. Eu tinha cólicas horrorosas, a minha mãe falava que era piti, que eu não queria lavar a louça, eu ficava 15 dias de mau humor, 15 dias com dor, 15 dias
que eu ficava bem e outros 15 dias que a minha vida era um inferno. Aí fizeram a burrada de me dar um contraceptivo quando eu era bem jovem, que a gente hoje em dia sabe que acaba com o envelhecimento do cérebro feminino por conta do déficit de progesterona. Então, é um pecado, né? A gente tem 2 meios hoje em dia que são muito seguros, que é o Implanon, que é um implante que põe embaixo do braço, e o DIU. A camisinha continua sendo o melhor método contraceptivo, mas me deram quando eu tinha 13 anos de idade, independente de eu ter relação ou não, e assim mesmo era uma coisa que tinha que esconder dentro da bolsa. Porque se o pai visse, eu era menina fácil, tá? Então, o que aconteceu comigo? Só para eu frisar. A minha vida reprodutiva, eu não quis ter filhos, a minha vida reprodutiva foi suprimida, eu sofri a vida toda com essa história. Quando a menopausa chegou, o nosso declínio hormonal, eu não sei se vocês sabem, ele começa a partir dos 35 anos, tá? Tanto em homem quanto mulher. Eu devia ter sabido, alguém tinha que ter me contado isso antes na faculdade de medicina, na novela, no filme, ninguém conta. E aí o que acontece? Chegou nos 45 anos, eu no meio da pandemia, comecei a querer matar comecei a querer morrer, comecei a achar que o problema era meu marido não conseguia ficar do meu lado, fui na ginecologista, ela fez o quê? Me deu um antidepressivo. Tá, não tirei até hoje. Mesmo com a cannabis medicinal, eu não consegui tirar até hoje, de tão forte que são essas coisas. E aí, quando eu percebi que eu estava na menopausa, ela veio assim, olha, de cacetada, voadora na minha cabeça. Era acordar à noite com calor, era calor durante o dia, aí você começa a repor o estrógeno, você tem cólica, aí eu comecei a sangrar, porque eu comecei a repor o estrógeno, aí eu comecei a ter dor na mama, aí eu fui procurar um médico bom, fui no Fleury fazer um ultrassom, porque eu falava assim, tem alguma coisa errada comigo? Pesquisei endometriose, tá? Com ultrassom, com preparo, com ressonância, ninguém viu nada, tá tudo bem. Agora, com 50 anos de idade, a minha médica falou assim para mim, vai em tal lugar fazer o seu ultrassom. É um senhor de 60 anos, 70, da Unifesp, que vai fazer o seu ultrassom. Eu tenho adenomiose. Já ouviram falar disso? Pior que endometriose e muito mais subdiagnosticada. Eu tenho esta porcaria desde que eu me entendo por gente e era piti e nunca ninguém achou. Então agora eu me sinto no dever de orientar as mulheres para não passarem por isso. Então assim, se você tem queixa e o seu médico não ouve ou não acha nada no exame, muda de médico, tá? Porque tem alguma coisa errada. Muda de médico. Pronto, acabou. Você tem que achar alguma coisa. Se você está sentindo dor, alguma coisa você tem que achar. Eu comecei a ser paciente de cannabis medicinal por conta disso. Uma paciente um dia falou assim para mim, você tem que fazer as pazes com o seu sagrado feminino, doutor. Eu falei, olha aqui, eu não tenho condições mentais e não vai ser nesta vida que eu vou fazer as pazes. E se na outra vida eu nascer homem, eu vou ser drag, entendeu? Vai ser mais ou menos assim. Porque, querendo ou não, a vida do homem hormonal, gente, é muito mais fácil. Só agora que eu trato homens e mulheres, eu sei o tanto que é difícil você modular uma mulher, o tanto que a mulher é complexa, além de saber em mim mesma, sei fazendo o tratamento. O homem, quando a gente dá hormônio para ele, aliás, ele quando ele sente que tem algum problema na libido, ou quando ele vê que a testosterona está baixa, ele vai na farmácia e toma sozinho. Ou o urologista dele dá uma injeção sem nem pestanejar, se ele vai ter câncer, se não vai ter câncer. Hormônio não dá câncer. E aí, quem quiser saber mais disso, fica depois na minha outra aula, que vai ser às 6h20. Então, assim, procurem ajuda para os seus sintomas, porque vocês não estão viajando, tá? Isso existe. E prestem atenção a partir dos 35 anos, porque você tem como... Não está passando. É aqui de cima, pronto. Não preciso ficar falando tudo, eles me apresentaram super bem. No final, eu vou deixar os meus QR Codes. Quem quiser falar comigo, eu estou à disposição. A história da cannabis medicinal, ela é uma história feminina, a planta é feminina, essa é uma homenagem que eu vou fazer, então a gente vai juntar, né, a planta, que é uma flor, o macho dá o quê? Nada. O macho da cannabis dá o quê? Fibra. Pólen, claro, não vamos tirar o mérito do macho, mas quem dá a flor e quem faz o remédio é a planta feminina. E, eventualmente, esse pólen contamina as plantas, Wilson. Então, tome cuidado com o pólen que você escolhe para fertilizar as suas plantas. Então, olha, aqui são só alguns exemplos de mulheres brilhantes que já fizeram uso na história sobre a cannabis medicinal. A Rainha Vitória usava, inclusive, para cólicas.
Naquela época já, em 1800, final de 1800, a Margaret Stranger foi pioneira no controle da natalidade, tá? Ela abordava os benefícios da planta. A Brown Mary foi uma ativista que ela distribuía brownies de cannabis para todos os pacientes oncológicos, porque a planta era proibida, então ela dava disfarçado a medicação. E a Valerie Corral foi fundadora da Normal, que é a Women's Alliance, ativista na legalização da cannabis. Então, a cannabis ela é uma planta sagrada. Eu não sabia disso, eu tinha já contato com a planta, mas era um contato, né, o prensado nosso de cada dia, e assim, ninguém falava de medicinal, nem nada disso, era aquela coisa de maconheiro, não vai na pracinha, não encontra com as pessoas, não anda com ele, porque ele não é gente boa. E aí, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu tive um burnout, acho que já estava começando a menopausa, eu não sabia, em 2016. Eu tive um burnout, quase larguei a medicina, fui morar nos Estados Unidos, cheguei lá, tinha essa capa da revista Time. A revolução mundial da cannabis, eu descobri lá que ela era medicinal e que ela era não só... Já sabia que era medicinal, mas não sabia que ela era acessível do jeito que estava. Eu achava que a idealização era Amsterdã, era Canadá, no máximo, né? Então, eu entrei em contato e quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei cannabis medicinal no Google, cannabis medicinal Brasil. Tinha uma empresa de cannabis vendendo produto em 2017, tá? Uma só. E eu comecei a estudar por conta própria. E aí, o que eu faço na minha prática clínica, né? Eu faço medicina integrativa, nutrologia. Eu vejo a pessoa como um todo. Se ela é nutriente da cabeça aos pés, eu não tenho como não pensar no nutriente. Comer bem é o mínimo que a gente faz, né? E a cannabis medicinal, ela entrou como uma luva, porque a gente tem receptor endocannabinoide no corpo inteiro, ele mexe com tudo, ele harmoniza tudo. Então, não tem como eu desvincular as duas coisas. Quem me procura já na clínica, já sabe que eu prescrevo. Então, são pouquíssimos os pacientes que eu não prescrevo cannabis medicinal por opção do paciente ou porque eu vou modular de outras maneiras, tá? Mas a gente tem como modular. E aí eu trabalho muito com envelhecimento saudável. É uma realidade, gente, que não é para todo mundo, ainda mais no Brasil, né? Mas a gente que tem um pouco mais de conhecimento sabe que a gente pode envelhecer bem e que a gente tem que ter qualidade de vida. Eu não estou nem falando só de beleza, eu estou falando de qualidade de vida. Você quer envelhecer assim, precisando de ajuda, ficando numa casa de repouso, que era o que acontecia invariavelmente antes. Era muito difícil quem escapava disso. Ainda mais as mulheres que ficaram 20 anos... o estudo da menopausa ficou 20 anos relegado, jogado às traças, porque dava câncer, porque dava infarto e porque não podia usar, né? E isso é balela, isso é mentira. Se algum médico te falar isso, pode me escrever que eu bato de frente com ele, tá? E essa daqui é uma outra forma de envelhecer. A gente pode escolher, e tem como a gente melhorar, a gente não precisa envelhecer mais. E o sistema endocannabinoide, ele está intimamente ligado a isso. E eu uso cannabis para tudo. Não tem a cannabis só do sono, só do humor, só do tesão, né? Só do orgasmo. A cannabis vai agir em tudo. E o que importa para mim é qualidade de vida. Quer seja nos homens, quer seja nas mulheres. É a gente envelhecer com qualidade. A gente não precisa envelhecer mal. E aí, falando da saúde da mulher, eu queria mostrar para vocês um videozinho, só para os homens entenderem mais ou menos as fases. A TPM. My shoulder is dislocated, literally. It's hurting me very badly. I'm in pain all the time. See this arm? This is as far as I can reach it. Tudo dói, tudo é ruim. E a mulher tem que passar por isso, gente, todo mês, entendeu? Não é de Deus isso. Então, vamos dar uma regulamentada para a gente poder ser menos atacada. Tem gente que vai de boa, gente, perfeito, lindo, privilegiada, mas tem gente que não vai. Então, vamos tratar, e a cannabis é uma opção para isso. A gente sabe que o sistema endocannabinoide, ele vai estabilizar o humor, vai otimizar a função imunológica, que é não só candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, que a mulher costuma ter, HPV, herpes genital, que pode acontecer também. Ela melhora processos inflamatórios, inclusive ovário policístico, endometriose e TDM. TDM é transtorno disfórico pré-menstrual, que não é só TPM, tá? Era o que eu tinha. E olha que eu virei médica, gente, estudei, consegui ter sanidade mental para isso, mas é um horror, isso aqui tem que ser tratado.
A cannabis é uma planta super complexa, que a gente já sabe. Tem muito ainda para a gente aprender sobre ela. Eu sempre prefiro produtos full spectrum, né, para a gente poder ter o efeito entourage dos produtos. O sistema endocannabinoide ele é responsável pela homeostase. Dormir, aqui, como é que é? Dormir, relaxar, comer, dormir, esquecer e proteger. Pronto. Tudo que a gente precisa na vida para a gente poder ter um pouco de sanidade mental e envelhecer bem. Ele regula ansiedade, estresse, neuroprotetor, doenças degenerativas. Ele consegue melhorar metabolismo ósseo, portanto, prevenir osteoporose. Tá? Ninguém sabe disso, mas ele pode atuar na osteoporose, inclusive ajudar na sexualidade, nos fogachos, no brain fog das mulheres, que é quando a mulher começa a esquecer. Vocês já viram aquelas mulheres que põem para levar o filho na escola, ela larga o filho dentro de casa e sai de carro sem pegar o filho, precisa pegar a criança? Acontece isso. Ou então ela está com a vassoura embaixo do braço, procurando onde é que está a vassoura, e ela não lembra que está embaixo do braço. Isso é o brain fog. A cannabis vai melhorar milhares de processos metabólicos através de todo o sistema endocannabinoide, anandamida, 2-AG, os ligantes endógenos. Vai atuar não só no sistema nervoso central, mas também nos órgãos sexuais femininos. Vou passar só um pouquinho mais rápido, porque senão não vai dar tempo de eu falar tudo. Aqui, gente, olha, se você quiser tirar foto, como que eu volto? Aqui. É só a localização de todos os receptores canabinoides nos órgãos. Aqui é a função de cada um em determinados órgãos. Então, a cannabis ela é tão sábia que ela pode tanto estimular uma coisa quanto inibir essa coisa, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para usar. E quem fala que não tem evidência, o médico que fala que não tem evidência ou que ela não é para o seu caso, está com preguiça de estudar. Então, muda de médico também, tá bom? Ele não quer estudar. Dá trabalho mexer com a cannabis, tá? Como a doutora Mariana mesmo falou, ele é complexo, ele é promíscuo, e ele é um sistema completamente que interage com o corpo inteiro. Então, tudo que a gente puder, a gente consegue tratar também com a cannabis. Ai, Paula, mas significa que não vai ter remédio mais no mundo, que você não vai tomar nada? Não, gente, mas significa que você pode talvez usar uma dose menor. Eu tenho uma aula que eu dou que é super boa de desprescrição, e eu mostro a foto da mulher que comprou a vaca. Porque ela comprou mesmo. Teve uma menina que tomou Zolpidem à noite, ela entrou num leilão na televisão e comprou uma vaca no leilão. Aí ela acordou de manhã e tinha visto que ela tinha comprado a vaca. Isso é um dos efeitos do Zolpidem. Então, eu tiro muita medicação dos pacientes. É por isso que a indústria fica uma arara com a gente, né? Porque é muito mais fácil você prescrever uma medicação de receituário azul do que ter o trabalho de ir atrás de uma associação, ver um produto, importar que seja, ou comprar na farmácia, do jeito que você quiser. Na saúde da mulher, o sistema endocannabinoide está responsável por regular o metabolismo, a função imunológica, melhorar o processo inflamatório, que eu já falei para vocês antes, percepção álgica e sensorial, que são os fogachos e a hipersensibilidade à dor, sistema de recompensa, que é o apetite e as outras compulsões. Que outras compulsões, Paula? Compra, sexo, limpeza, tem várias compulsões que a gente pode ter, né? Não precisa ser só a comida, cigarro, bebida, enfim, tem várias. Ela vai melhorar a resposta ao estresse orgânico, quer seja modulando cortisol, glucagon, insulina, atuar na remodelação óssea, nos fogaços, na falta de libido, melhorar o humor, depressão, ansiedade e ela atua como neuroprotetor, melhorando o brain fog. Gente, você vai deixar para tratar uma mulher quando o cérebro dela já não tem mais tratamento? Não dá. A gente tem como ir fazendo isso ao longo do tempo para que ela envelheça com qualidade. Aí eu trouxe uma série de artigos para vocês verem só. Esse daqui é um artigo que mostra as vias que a cannabis, que o sistema endocannabinoide usa para regular os órgãos reprodutores. Só para vocês verem, isso aqui é uma foto dos órgãos reprodutores femininos. Olha a quantidade de receptor endocannabinoide e olha o samba que acontece nisso aqui. Então, a gente tem que orquestrar isso para que a música saia do jeito que a gente gostaria. Aqui é uma outra foto mostrando que ela melhora, regula, né, o endométrio, regula até a implantação do embrião. Eu estou começando a fazer um trabalho agora com gestantes de pacientes que elas tiveram um diagnóstico de síndrome, por exemplo, síndrome de Down ou alguma outra síndrome, e elas querem usar o canabidiol isolado na gestação.
e eu vou acompanhar junto com o ginecologista, porque parece que o desfecho dessas crianças está sendo muito melhor se a gente já começa a ajudá-las dentro do útero, tá? Então, a gente tem endocannabinoide no sangue, na placenta, passa para o filho, passa no leite, por que não usar na gestação? Não tem o menor sentido, é só porque o comitê de ética não vai liberar uma pesquisa dessa, porque não vai. Tá? Porque ninguém bateu o pé e porque ninguém vai. Então, só para vocês verem, ela melhora implantação do embrião, plasticidade endometrial, melhora proliferação endometrial, regula a maturação dos óvulos, enfim, ajuda até no transporte do embrião para o lugar certo. Tá? Então, se a gente for pensar em gravidez tubária, é porque o embrião não chegou no lugar certo. Pode ser que tenha uma endometriose, pode ser que a motilidade não estava no lugar certo. Então, a gente pode, inclusive, preparar uma mulher para a gestação. Aqui são só as fases, né, da ovulação. Aqui é um outro trabalho mostrando que ela melhora a fertilidade, a contracepção, menopausa e dores pélvicas. Quer dizer, faz tudo, né? Parece aqueles ungüentos da vovó que curava desde unha encravada até dor nas costas, né? Então, mas é mesmo. Esse outro é um artigo que fala sobre a análise de metabolômica, os marcadores de metabolômica, falando sobre o ovário policístico, que a gente pode tratar. Metabolômica é uma ciência bem complexa agora, onde a gente avalia a forma como o corpo interage com os nutrientes e como ele faz essas vias metabólicas, tá? Esses são outros trabalhos só para mostrar que a gente tem correlação da microbiota intestinal, que o Dr. Bruno já falou antes. Esse aqui é um outro falando da dor pélvica, que a doutora Mariana também citou. As mulheres estão cada vez mais procurando usar os produtos de cannabis para tratar a menopausa. O lugar que mais está sendo feito isso e que tem mais estudos sobre isso é a Austrália. E lá eles podem usar a cannabis fumada, tá? E muita mulher prefere essa via, quer seja fumada mesmo, quer seja inalatória, que é a via que a gente recomenda. Esse é um outro trabalho que mostra uma pesquisa sobre qualidade de vida nas mulheres durante menopausa e perimenopausa, que a cannabis medicinal melhora muito esses sintomas. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ter os sintomas que a médica me passou o antidepressivo, eu estava tomando de litrão, mas a gente não tinha grandes qualidades de produtos igual a gente tem hoje, tá? Hoje os produtos estão muito melhores e mais concentrados. Esse é um outro produto, gente, que mostra que 79% das mulheres referiam alívio dos sintomas da menopausa com o uso da cannabis, inclusive melhora do sono, tá? E 46% melhoraram da ansiedade e da depressão, tá bom? Esse é um outro guideline que mostrou... esse aqui eu já falei para vocês, da fertilidade, contracepção e dor pélvica. Esse é um outro artigo que mostra que a cannabis melhora os sintomas. Gente, vocês já sentiram fogacho? Quem já teve fogacho? O homem tem ideia do que é fogacho? Imagina você estar na Sibéria, no Polo Norte, de repente te transportam para o Saara, a 60 graus, você sem camisa e com o pé na areia. É mais ou menos isso. Teve até uma empresa esses dias que lançou um produto que simula cólica menstrual, e eles estavam na Avenida Paulista pegando os homens, você viu, Wilson? É inacreditável, porque assim, essa dor que vocês estão achando que dói, a nossa é pior. Porque tem o útero lá dentro fazendo assim, ó, e vocês não têm ele fazendo isso. Então, não é fácil. O homem não aguenta cólica renal, não aguenta, né, nada disso. Esse aqui é um trabalho mostrando do efeito neuroprotetor. Por que eu estou dizendo do efeito neuroprotetor? Quando a gente começa a ter declínio hormonal, a partir dos 35 anos, e a gente começa a ter pouco estrógeno no cérebro, a mulher enlouquece. Quanto mais fogachos, maior é o índice de preditor de Alzheimer e de doenças neurodegenerativas no futuro. Eu estou apavorada, ainda bem que não tinha ninguém com Alzheimer na minha família, que eu já tomo cannabis. Porque se for proporcional aos calores, o negócio não vai ficar legal. Eu vou ficar uma velhinha louca e com dor, né? Não quero isso. Então, só para vocês mostrarem que ele tem um efeito neuroprotetor, e assim mesmo, ele ajuda não só nos mecanismos do sistema endocannabinoide, como protegendo a via metabólica do estrógeno, tá? Fazendo com que o estrógeno tenha uma ação melhor no cérebro da mulher. Além disso, gente, envelhecer, a senescência, vamos dizer assim, ela é inflamatória e ela é oxidante. Todos os dias a gente está envelhecendo um pouco porque a gente está oxidando um pouco. E a cannabis tem efeitos também antioxidantes. Então, não basta só comer bem. Tem que comer bem, tem que tomar o que o seu médico falar para tomar. Se ele não falar para tomar nada, muda de médico também, porque a gente precisa de suplementos e precisa da cannabis também, tá?
Esse é um trabalho que mostra os efeitos benéficos da cannabis no metabolismo mitocondrial e na integridade neuronal. Então, a gente consegue melhorar áreas ao redor para melhorar os impulsos cerebrais, né? Então, esse é um outro que mostra que ele melhora, a cannabis medicinal melhora a captação de glicose dentro do cérebro. Uma das causas maiores de envelhecimento cerebral e doenças degenerativas são alterações hormonais e alteração no metabolismo da glicose. O nosso cérebro meio que carameliza quando a gente não trata. Por isso que eu sou a louca do pré-diabetes também, né? Eu sempre trato pré-diabetes junto com a perimenopausa, porque as duas coisas meio que andam de mão dada. Esse é um outro trabalho que mostra que ele melhorou o metabolismo de glicose dentro da mitocôndria no cérebro, então isso faz com que você tenha mais energia cerebral, melhora as sinapses, melhora a produção de neurotransmissor. Aqui é só um quadro para mostrar de todos os efeitos da cannabis medicinal no sistema endócrino. Então ele age em todas as glândulas, tanto em homens quanto mulheres. Então, ele inclusive melhora a fertilidade masculina e viabilidade dos espermatozoides. Então, ela também pode ser usada para casais que querem fazer um planejamento familiar e ter filhos. Esse é um outro trabalho de 1970, que mostra que a cannabis atua no sistema límbico. Gente, o sistema límbico é um lugarzinho escondido. Escondido, é o hardware que a gente tem, né? Ele está ali, tem coisas ali dentro que nem você quer lembrar mais. Que você pôs ali no compartimento secreto e você não quer mexer mais. Só que tem coisas que a gente tem que mexer para poder passar a régua e envelhecer melhor. Então, a cannabis faz isso e são poucas substâncias que fazem isso. Eu associo muito a ocitocina à cannabis medicinal, porque a ocitocina também mexe no sistema límbico, tá? Ai, Paula, mas a ocitocina não é para ter leite, para dar leite, para contração do parto? Não, ela ajuda a modular o sistema límbico e melhorar relações interpessoais, melhorar as sensações, melhorar o sistema endocannabinoide, elas são sinérgicas, tá? Esse é um outro trabalho que mostra que ela melhora a cannabis, a modulação, melhora a hiperreatividade social e os pacientes que têm embotamento afetivo, e nesses casos eu associo muito com a insulina também. Esse é um outro trabalho que mostra que a cannabis medicinal melhorou danos cerebrais causados pela oxicodona, que é um opioide super forte. Então, se ela trata danos causados por uma substância tão agressiva, o que ela não faz no nosso metabolismo? Ela ajuda muito e muito mais. Esse é um trabalho feito pelo Rio de Janeiro, onde eles fizeram uma pesquisa de qualidade de vida para pacientes que faziam uso da cannabis medicinal. E é muito interessante esse artigo, porque dá para a gente ver, as pessoas referem muita melhora em vários aspectos da vida. E aí eu queria lembrar vocês o seguinte, olha, a gente tem uma coisa que se chama transtorno do espectro autista. Na verdade, a gente hoje em dia tem a neurodivergência e as neuroatipias, né, neurodiversidades. Entre o TDAH e o autismo, a gente tem inúmeros espectros que podem estar nesse meio. E aí o que acontece? É muito mais fácil a gente diagnosticar, olha os homens, né, mais fracos de novo. É muito mais fácil a gente diagnosticar transtorno de espectro autista num homem, porque eles começam desde a infância a ter os sintomas e eles não conseguem mascarar, tá? Então, as mulheres têm uma coisa que se chama masking. Elas acham que tem alguma coisa errada, elas não se sentem pertencentes ao meio, elas não se sentem acolhidas aonde elas estão, elas disfarçam a vida toda, porque a mulherada é forte para um caramba, porque o meio exige que a gente seja forte, porque, né, no fundo, a gente já nasceu com essa força. Elas mascaram esses sintomas, seguem a vida e vão indo, sabendo que elas têm alguma coisa errada, mas elas não sabem o que é. Aí, quando falta o estrógeno na menopausa, acabou. Aí, realmente, elas não se encaixam em lugar nenhum. Aí, piora a seletividade alimentar, começa a não aceitar mais a roupa apertada, começa a piorar os hábitos alimentares, piorar o sono. Ela não tolera mais ir para ambientes sociais. Não quer mais ir em aglomeração. Um lugar aqui desse, aí é impossível ela vir. Então, eu tenho diagnosticado muito transtorno do espectro autista nas mulheres adultas, tá? E isso é muito difícil de ser feito. Normalmente são mulheres nível 1 de suporte, porque elas dão conta de tudo. Mas o diagnóstico, dizer para elas que isso aconteceu, muda a vida. Porque elas veem, é igual eu com o meu diagnóstico de adenomiose. Eu vi que eu não estava tão louca quanto diziam que eu estava, né? Então, esse é um trabalho mostrando que a gente tem benefícios no transtorno do espectro autista. Então, a oxitocina com a cannabis medicinal nessa fase, ela é muito válida, tá? Isso aqui são os mecanismos que fazem com que a cannabis atue, tá? No transtorno do espectro autista.
A gente sabe que existem muitas formas de administrar cannabis medicinal. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem o supositório e o óvulo vaginal, que são importantíssimos para a gente tratar a saúde da mulher. Então, a indústria ainda precisa fazer essas posologias. Só queria mostrar para vocês que eu estou trazendo a certificação, trouxe, né, a certificação israelense, é online, quem quiser fazer, eu vou deixar o QR Code depois para vocês, são 9 horas, cada um pode fazer de casa mesmo, são 2 chances para fazer a prova e tem certificação. Eu fiz em inglês a primeira vez e eu bombei, tá, na prova, eu passei só da segunda vez. Então, a gente traduziu, pôs legenda, fez a prova em português para vocês, tá? Quando me perguntam se a cannabis medicinal é segura, eu costumo dizer essa frase, que eu aprendi com o Wilson Lessa, tá? Que está aqui brilhantemente na plateia. É um juiz do Departamento de Drogas dos Estados Unidos que fala o seguinte: a cannabis é de longe muito mais segura do que qualquer comida que a gente normalmente consome. Ela é uma das terapias mais seguras conhecidas pelo homem, tá? Então, quando alguém me pergunta se é seguro, eu falo o seguinte, ó, quer ficar onde você está ou quer tentar outras possibilidades? Se você está satisfeito com a sua dor, com os seus sintomas, não tem como te ajudar. A gente só tem como ajudar se os dois quiserem, tá? Eu acho que a educação é o jeito mais fácil da gente conseguir mudar as mentes das pessoas. E eu quero que as pessoas envelheçam assim, ó. Não é para ficar demente, gente, é para a gente fingir demência quando a gente quer, tá? Que é um método de autossobrevivência, tá? Desculpa que eu passei um pouquinho do tempo. Esses são os QR Codes das minhas redes sociais. Obrigada, gente. Quem quiser me escrever, sou eu que respondo mesmo. Pode me escrever. Esse é o QR Code para quem quiser se associar à Sociedade Médica Brasileira de Endocannabinologia, que está com o stand aqui. E esse é o QR Code para quem quiser fazer o curso de certificação que acompanha a minha mentoria. Muito obrigada, gente. Nós lindas. Minhas mulheres favoritas. Obrigada. Alguém tem perguntas? Alguém gostaria de fazer perguntas? Boa tarde. Boa tarde, cadê? Aonde? Oi. Antes de mais, muitos parabéns, porque foi impressionante e precisávamos de 4 horas para conseguir absorver toda a informação que se deu. Obrigada. E foi fantástico aquilo que conseguimos aprender em tão pouco tempo. Falou há pouco de todas as coisas fantásticas que elucidou, da possibilidade do cannabis ser muito importante na parte da regulação do endométrio. E uma das consequências do tratamento do cancro hormonal, do câncer hormonal, com o tamoxifeno, é exatamente o espessamento do endométrio e a possibilidade de depois desenvolver um cancro do endométrio. Acha que se deve utilizar, quando as pessoas que têm cancro de mama e precisam de tomar o tamoxifeno durante 5 ou 10 anos, consoante a necessidade, devem de tomar consequentemente também o cannabis? E que tipo de cannabis e a quantidade a dosagem para o cannabis também. Muito obrigada, muitos parabéns. Imagina, Fiquei obrigada. fascinada. Como que é seu nome? Dina Carvalho Santos. Eu sou advogada e trabalho regulamentei a cannabis medicinal em vários países na Europa. Uma apaixonada pelo cannabis medicinal e tive cancro e acabei por sobreviver também muito graças à cannabis. Muito prazer, viu? Eu já te convido a assistir a minha próxima aula, que eu vou falar de câncer, né, da cannabis medicinal no câncer. E assim, eu não só recomendo a cannabis medicinal junto com o tamoxifeno, como eu acho obrigatório. O grande problema, a grande barreira é o oncologista querer que você faça esse tratamento, né? Então, ele ajuda sim, não só, porque a mulher que está usando o tamoxifeno, ela tem inibição de toda a parte de produção de estrogênio. E aí o que vai acontecer? Ela vai piorar dos fogachos, ela vai piorar do sono, ela vai piorar da massa óssea, ela vai piorar um monte, lubrificação vaginal. Então, assim, eu tenho um paciente de 40 anos que teve 3 cânceres de mama usando tamoxifeno. Usando. O médico dela não queria que eu fizesse nada, nem a cannabis medicinal. Eu convenci a usar a cannabis medicinal. Ela teve o 4º câncer de mama, sem ela usar nada de hormônio, usando o tamoxifeno.
Então, assim, ele não foi agressivo, ele foi curto, pegamos a tempo, mas eu expliquei para ela que hoje em dia o tratamento da neoplasia, do câncer, ele não é mais só usar a medicação quimioterápica. Ele tem que tratar todo o terreno biológico do corpo. O corpo tem que ficar desfavorável para o câncer voltar. E é isso que a cannabis ajuda a fazer. Então, eu começaria com o full spectrum mesmo, pelo menos, se a pessoa tiver uma boa tolerância. No mínimo de meio miligrama a 1 miligrama por ml, se for um produto à base de óleo. Se for nanotecnologia, a gente tem que fazer a adequação da dose, que também não é muito precisa. Mas isso varia muito de paciente para paciente. Tem paciente que uma dose muito pequena já deixa ele muito zen, aí você não consegue aumentar muito a dose. Então, eu faço essa titulação individual, não sei se é assim que você faz, né, com seus pacientes, 1 a 1, né? Com certeza, total. É outra coisa que faz os médicos não quererem prescrever a cannabis medicinal, porque dá trabalho você escolher o produto certo, a dose certa, e ajustando essa dose. Então, assim, se fosse você, usaria. E até a própria promiscuidade, né? O que norteia o fato de ele se ligar a vários receptores é isso. O que o paciente quer? Qual que é a intenção terapêutica, né? Exatamente. Então, assim, não recomendo a cannabis medicinal exclusivamente para tratamento do câncer. Mas que ela é um adjuvante, ela é sim um adjuvante. E hoje em dia, a gente está usando terapia hormonal com testosterona e com estrógeno para tratar tumores hormônio dependentes. Então, toda essa visão do tratamento neoplásico, ainda mais relacionado ao hormônio, está mudando. E eu acho que a cannabis veio para ficar nessa terapia. Total. Alguém mais? Eu queria perguntar, a preocupação e objeto do meu trabalho é acolher mulheres sobreviventes de violência sexual. E se vocês têm algum trabalho associando o estresse pós-traumático na mitigação pós o estresse de violência, que é objeto de estudo nosso na Unicamp. Muito, nossa. Como que é seu nome? Só o nome. Aloísio. Aloísio, e eu queria complementar a pergunta dele, não só da violência sexual, mas da violência obstétrica. O que vocês têm disso? Nossa, nada. Nada. Outra palestra. Os estudos com transtorno de estresse pós-traumático são todos relacionados a homens na guerra. Todos. Violência obstétrica, eles nem sabem que existe, tá? Ninguém fala disso. Teve uma atriz, há pouco tempo atrás, que falou disso na mídia social, não sei se você lembra. Ela foi execrada pela mídia, porque ela falou disso. E assim, não tinha prova. Ninguém podia, a enfermeira do médico ia falar alguma coisa, então assim, foi um negócio muito, como é que fala, vexatório para ela. Mas não tem, eu desconheço, eu vou procurar, mas eu desconheço. Mas na clínica eu vejo muito essa questão do SUS, né? Uma das pacientes do SUS me marcou muito, porque ela foi uma criança vítima de violência sexual. Então, quando eu acolhi no ambulatório, aqueles traços de autista me chamaram muita atenção, sabe? Autismo não é muito assim. E aí, investigando, entendemos que ela estava fazendo um traço, né, de transtorno do estresse pós-traumático que simulava muitos sintomas autísticos, e ela melhorou muito. Assim, o que eu tenho de caso, vamos dizer assim, título, né, caso de livro, talvez, porque desenvolveu tanta coisa, foi uma revolução tão grande. Mas o meu case de sucesso foi com essa menina. O que acontece muito nos consultórios da neuropsiquiatria é justamente você ter violências anteriores, né? Tipo, quais são o que a gente aprende a fixar um ponto no trauma. Esse é até um dos temas do doutorado do Lauro, que é como que eu fixo um ponto no trauma e aí, a partir daquele momento, eu volto sempre naquele momento, né, me colocando, Exato. E aí, até o que eu trouxe, uma das teorias do uso da cannabis é que o THC desensina, né? Então, isso é interessante. Se eu aprendi um caminho e eu desensino como chegar àquilo ali, eu não digo nem que é esquecer, porque ninguém está querendo falar, esqueça o seu trauma e venha viver uma terapia de fé, né? Não é isso. Mas ressignificar isso e parar de voltar àquele ponto de fixação, sabe? Isso a gente tem estudo, sim. Eu acho que a ocitocina ia ajudar muito essas mulheres, junto com a cannabis medicinal. Eu costumo usar injetável no consultório, uma vez por semana, 8 semanas, depois eu continuo com a pastilhinha ao longo dos dias,
que tem a pastilhinha também, tá? Só relembrando a palestra da Luzia, rapidinho, Paula, mas a Luzia Sampaio trouxe a pregnenolona também como Então, modulador de receptores a canabinoides, né? pregnenolona eu usei até alguns anos atrás, a Anvisa proibiu, não pode mais. Então, você pode entrar na Amazon e comprar a pregnenolona e o DHA, que não tem no Brasil, mas você não pode ter aqui no Brasil, mas você pode comprar, tá bom? É mais ou menos isso. Então, um dia a gente chega lá. Temos mais tempo para uma pergunta. Alguém tem interesse em fazer uma pergunta? Ah, então eu vou fazer. Ah lá. Sobre, a gente fala muito da saúde da mulher num geral, né? Assim, o envelhecimento precoce, às vezes a sobrecarga, a jornada dupla na vida da mulher, eu acho que é uma das maiores fatores de envelhecimento, né? Assim, de desgaste. Como que vocês pensam sobre o uso da cannabis de uma forma preventiva nesse aspecto? Se isso, porque a gente tem uma questão de legislação que ainda é um pouco, não tem, né, legislação. Então, assim, como que vocês veem essa questão? Como que uma mulher pode usar isso de forma preventivamente ou, enfim, dissertem. Olha, eu penso o seguinte, por exemplo, como prevenir danos de uma queimadura por isqueiro? Primeira coisa, não pegando um maçarico de isqueiro e colocando no dedo, né? Então, se eu falo, como prevenir danos do envelhecimento precoce? Primeira coisa, se eu estou ansiosa, neuroinflamada, colocando todos os meus neurotransmissores a funcionar no talo, eu estou... Com o intestino bagunçadíssimo, que a grande maioria tem intestino bagunçado. Exatamente. Tendo intolerância periférica à glicose, então o tipo 3, né, o diabetes tipo 3 surge daí. Que é o mais comum, que eu costumo brincar que diabetes é que nem hemorroida, quem não tem terá. Só vai depender de você se isso vai doer no futuro ou não. Então a gente tem como prevenir. Todos os meus pacientes morrem achando que são pré-diabéticos. Porque eu vou tratando pré-diabetes a vida toda. Então não tem problema de circulação, de vista, de neuropatia, problema renal, entendeu? Infarto antes da hora. Então eu sou a rainha da... Eu adoro prevenção. Sim. Acho que a gente tem que fazer controle de danos. Se não der pra gente... Se você não segurou a vontade de pegar o isqueiro e queimou, vamos controlar esse dano. Total. E assim, é um novo paradigma, né? Quando a gente fala prevenção em algo que é tido na nossa legislação como última escolha para 3 tipos de epilepsia, né? Aí eu me pergunto também, quem é a saúde que faz esse tipo de coisa? E aí, não tem evidências na prevenção. Beleza, querido. Os nossos avós falavam de TEPT ou de falta de apanhar, né? Então, assim, você tem TEPT porque seu pai te espancou na infância? Tem um remédio, vou te dar um marido agressor para cuidar dessa histeria. Marido agressor, então, assim, é isso, tratar os fatores causais desse envelhecimento disfuncional. Eu tento, na clínica, fazer tudo que eu puder para encaixar na vida da pessoa. Então, assim, a minha consulta demora 2 horas, eu tento ver qual é a condição financeira, qual é a condição familiar, para ver o que está mais grave. Né? A vitamina D está muito ruim, a alimentação está muito ruim, dá para ela comprar cannabis? Ou, se tudo que a gente fizer não adianta se ela não mudar de emprego, ou se ela não largar o marido, enfim. Até para isso, eu acho que a cannabis medicinal ajuda. Porque ele ajuda a tomar decisões, inclusive, desde que seja mudar de emprego ou trocar o marido, entendeu? Para mim, não é a última opção. Maluzinha está aqui de prova, linda, minha paciente, que toma, Para quê? Não sei, porque a Paula mandou. Então, a Paula mandou, estou tomando. Está tomando e está indo bem, está ótima. E eu acho que tem que ser... Não temos que esperar adoecer para fazer alguma coisa. Exatamente. Essa que é a questão. Muito obrigado, gente. Obrigada, Gratidão, gente.